Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 68, sequência, né? E a questão de número 670. Pergunta de Kardec. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? É engraçado, né? A gente sabe que é necessário, mas Kardec, ele insiste de toda forma, tentando arrancar alguma coisa dos bons espíritos. Kardec não perdia a oportunidade. Quando ele tinha em mãos, ele não perdia a oportunidade de, arrancar dos bons espíritos aquelas informações. Porque se nós formos analisar, essa pergunta, ela se assemelha muito à resposta, a pergunta e a resposta se assemelham muito às perguntas e à resposta, o conteúdo anterior que nós já esmiuçamos nos outros vídeos anteriores, nos 2 vídeos anteriores. Mas olha só, os bons espíritos respondem assim: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes, Natural era que supusessem praticar atos louváveis, imolando seus semelhantes. Então, eles acreditavam que estavam praticando atos louváveis, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atenta unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste, A proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível-lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos por intuição já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então nós observamos que esse processo ele nunca deixou de existir, porque nós aqui percebemos na resposta dos bons espíritos, quando ele diz assim, à proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Só que ele diz assim, digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível-lhes era vislumbrar suas origens e fim. Agora nós temos que entender que aqui
esses espíritos, eles não eram detentores do livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio relativo. Porque detentores do livre-arbítrio apenas age muito diferente desse nível de espírito que aqui está sendo tratado. Por intuição já compreendi o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões, se bem que nem por isso eles deixavam de praticar, porque é de acordo com o nível, a evolução daquele espírito, né? Então agora nós vamos para a questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? Porque existiu aqui na Terra, em eras remotas e também não remota, as tais guerras santas. Existiu, olha, mas já existiu tanta coisa na Terra que se a humanidade parasse para analisar, se a humanidade estudasse a história geral da Terra, a humanidade, aquelas pessoas que estudassem essas histórias, ele ia sentir nojo de viver aqui na Terra. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, tendo em vista agradar a Deus, né? Então nós tivemos praticamente as cruzadas mesmo, 9 cruzadas, né? Tudo em nome, alegando-se eles para defender o Santo Sepulcro. Era um desculpismo das trevas para poder ir de ter ali um confronto com os cristãos. É uma forma que eles encontraram as trevas de eliminar, de retirar do corpo físico aqueles que se diziam seguidores do Cristo, a exterminarem o mais possível os que não partilharam de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitavam outrora a sacrificarem seus semelhantes? Resposta: são impelidos pelos maus espíritos, é o que eu acabei de dizer, e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravê a vontade de Deus, que manda ame cada um a seu irmão como a si mesmo. Olha só para você ver. Que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus. Qualquer que seja o nome que lhe dê, porque então há de um fazer guerra ao outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos cultos, se não
Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, aqui o mais um item. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, nós temos que analisar essa questão aqui. Por quê? Porque os bons espíritos aqui eles colocaram dessa forma, porque é a forma como a humanidade compreende. Como aqui se encontra, a humanidade já não consegue compreender. Agora imagina se eles fossem esmiuçar essa questão aqui e nos passando de uma forma diferente que aqui se encontra. Então observa só para você ver, não crê na palavra daquele que o Espírito de Deus. Ora, não existe Espírito de Deus. Deus não é Espírito. Deus está além do Espírito. Nem nosso Senhor Jesus Cristo podemos considerá-lo Espírito. Ele está além do Espírito. Esses seres, eles são de uma propriedade que um dia na eternidade pode ser que venhamos a saber. Pode ser que venhamos a saber que propriedade é essa. Pode ser, viu? Não estou afirmando nada, não. A única coisa que eu estou afirmando aqui é que esses seres, eles não é a propriedade deles, não são como a nossa. Não são como a nossa. Deus não é Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo não é Espírito. E Deus também, esse termo, Deus, um dia, como eu já disse aqui, na nossa evolução, nós não vamos mais considerar esse nome. Esse nome, ele é para ser considerado aqui no nível evolutivo que nós nos encontramos. Mas um dia na evolução, nós o compreenderemos como sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Agora, uma outra questão. Nós o compreenderemos como sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, mas não de acordo com como se encontra no Livro dos Espíritos, na questão número 1. Porque a questão número 1, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, por mais que foi passado pelos Espíritos, de um nível espiritual, mas nós temos que entender que além da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, existe um ser que foge à nossa compreensão, tanto no nível evolutivo no qual nós nos encontramos, como também foge à compreensão do nível dos espíritos, os quais na época passaram a Allan Kardec
estas informações. Você entendeu? O que eu quero dizer é que existe um nível, ou melhor, existe níveis nos universos e nas dimensões que o Criador, ele não é considerado a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não, não. Como assim? Não existe termos nestes níveis que desconhecemos. Não existe termos para nós aqui para expressar a forma como ele, nestas dimensões, nesses níveis lá, ele é considerado. Porque Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, de acordo com o nosso conceito, é limitado. É limitado. E nós sabemos que Deus é ilimitado. Agora, esse ilimitado, ele encontra-se além da questão do Livro dos Espíritos. Questão número 1, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Por que encontra-se além? Porque ele é o soberano. Ele está além de tudo que nós imaginamos. A nossa imaginação é muito fraca, o nosso nível é muito inferior. Nós não temos capacidade de conceber, de entender a grandeza do Criador, mas nós conseguimos entender algumas coisas, que Deus não é espírito e que o termo Deus também, ele existe para nós aqui. E que o muito que nós podemos admitir é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sobretudo os que não ouviram e não lhes testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador. Olha só para você ver. Aqui os bons espíritos também deixaram essa frase para que pudéssemos raciocinar. Porque nós não podemos admitir que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós não podemos admitir nesse sentido, não podemos admitir, porque Jesus Cristo não é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o guia, Jesus Cristo é o nosso guia e o modelo qual nós devemos segui-lo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não é o nosso Salvador. Mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como crerereis que estranhos acreditassem nas vossas palavras, quando desmentis
os atos, a doutrina que pregais? Então, é uma resposta, assim, por demais profunda, que, obviamente, se nós fôssemos, assim, esmiuçá-la como deveria ser esmiuçada, obviamente, as pessoas poderiam assim não compreender. Só o fato de dizer que Deus não é espírito e que Deus não é Deus e que Jesus não é espírito e que o Salvador, Jesus não é o nosso Salvador, dizendo apenas isso, muitas pessoas já não conseguem compreender. Agora imagine se fôssemos esclarecer muitas coisas que encontra-se contido nesta resposta dos bons espíritos. Então, nós vamos para o próximo vídeo.